Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 6 de julho, com destaques para Libertadores da América, Sul-Americana e Série B, jogos da volta das oitavas de final, tanto da Sula quanto da Libertadores, e um jogo isolado da Série B. Os jogos da Champions e da Conference League, que estão na fase de mata-mata, aquela fase bem da nascente do Rio, vamos dizer assim. Fica muito difícil fazer uma análise pré-jogo, então se for trabalhar algo vai ser ao vivo, então eu vou me focar nos jogos da Libertadores. Antes da gente começar, dois recados. O primeiro é, se você não é inscrito nesse canal, fica aqui o meu convite. Eu sei que é coisa de blogueirinho ficar pedindo inscrição, mas pô, ajuda bastante o canal. Então se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, não é inscrito, verifica aí, tem muita gente que não é inscrito. Não custa nada, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se quiser deixar o like no vídeo, é uma puta forma de me ajudar a expandir o conteúdo para novas pessoas, tá? Não é um vídeo de palpites, eu não vou criar bilhete para você, eu não vou te dar dica de entrada, mas eu vou munir você com o maior número de informações possíveis para que você trabalhe da melhor maneira possível no jogo, tá? Eu trabalho ao vivo, eu não sei se essa é a sua maneira de trabalho, mas mesmo que você trabalhe pré-jogo ou de forma até recreativa, eu espero conseguir te ajudar, tá bom? Então se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Posso contar contigo? Então vamos embora. O segundo recado é minha parceira Betfair aqui no conteúdo. Se você não tem conta na Betfair, um bônus de R$230 aqui embaixo no primeiro comentário da descrição. Lembre-se de rolar essa página para baixo para dar uma olhada nos termos e condições, porque ninguém dá dinheiro de graça e toda vez que a Betfair te oferece algo, é bem provável que você tenha que ler as letras miúdas. Isso não é só na Betfair, né? Em qualquer lugar. Beleza? Então fica assim o nosso início. Vamos falar de Libertadores? Então eu vou falar Libertadores, Sul-Americana, Série B e a gente encerra. Ontem o vídeo meu planejamento ficou com 50 minutos. Mas enfim, como é um planejamento que eu faço para mim também, eu sou um cara muito detalhista, muito perfeccionista. Às vezes eu passo um pouquinho do ponto falando, mas só acelerar ou usar aí aquelas funções de tópico que vai dar tudo certo. Palmeiras e Cerro. Primeira coisa, cotação. 1,30 odd do Palmeiras contra o Cerro. O Palmeiras não precisa vencer, né? O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-0. Esse foi o cenário que vai desenhar pra gente, na minha humilde opinião, um jogo para gols. O Cerro já entra nesse jogo eliminado. A gente tem que tomar cuidado quando vai falar esse tipo de coisa. O Cerro, na minha opinião, ele já entra eliminado. Então, toda a pressão, toda a necessidade, toda a obrigação não é do Palmeiras, é do Cerro. Então o Cerro vai precisar montar todo aquele esquema para tentar fazer um milagre em São Paulo. É bem provável que o Cerro não consiga passar e é bem provável que o Cerro perca de novo, né, o jogo da volta. Mas a gente tem que trabalhar com cenários. Como não costumo trabalhar odds tão baixas no cenário sul-americano, eu já descartaria a odd do Palmeiras quase que mesmo que o Palmeiras precisasse vencer. Não precisando da vitória, eu já descarto de imediato, tá? O que eu quero fazer nesse jogo é o mercado de gols. Mas não é a qualquer preço que eu vou comprar uma cotação de longa exposição, ou um over à frente, ou um over limite, porque sempre que a gente tem um super favorito em campo, as odds dos gols, elas são influenciadas, elas ficam mais esmagadas, porque o mercado espera goleada, né? Que o time da casa, que o time super favorito consiga desempenhar um papel muito tranquilo. Então eu venho para trabalhar gols porque eu conto com uma desorganização do Cerro, porque é um desespero, é uma necessidade extrema, e é muito provável que mesmo que o Palmeiras não comece tão bem, que o Cerro consiga ceder espaços ao Palmeiras, porque é o que eu preciso, tá? Então, se o Cerro sair na frente por 1-0, ele não vai ter como recuar. Se ele fizer 2-0, ele não pode recuar. Se o Cerro tomar um gol, ele vai ter que ir para cima. Então todos os cenários desse jogo, eles levam a uma situação de gols e desorganização de defesa, que é o que eu gosto para trabalhar o mercado de gols, que é aquela questão dos espaços, tá? Porém, um balde de água fria no Cerro muito cedo, né? Um gol do Palmeiras assim, até os 5 minutos de jogo, óbvio que dá uma murchada nos caras do Cerro, né? Então isso seria bem ruim. O ideal mesmo seria o Cerro indo para cima e tentando até achar um gol. Pô, se o Cerro achasse um gol seria lindo, porque
porque aí os caras iam acreditar, ia ficar ainda melhor. Então já vou marcar aqui de imediato para a gente ficar de olho no mercado de gols do Palmeiras e Cerro, porque essa odd está muito baixa. Mas vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio? Quer ter acesso ao PDF de apoio? Se torne membro aqui do canal, o valor é completamente simbólico, você me ajuda na criação de conteúdo e eu mando esse PDF aqui todos os dias para você, com todas essas competições que estão aqui, muitas outras, são mais de 50 competições, que eu faço na mão aqui, mas eu não vou excluir você que está assistindo o vídeo de ver, tá? Todas as estatísticas estão aí na sua frente, eu só vou falar nesse vídeo, senão eu vou ficar de 2 horas sobre a Libertadores Sul-Americana e Série B. Começando com o Palmeiras que tem um primeiro tempo ruim fora de casa, já dentro de casa tem um primeiro tempo muito bom. Eu vou trazer aqui dados do campeonato local de cada um. Então o Palmeiras venceu 4 jogos dentro de casa em 8 partidas, né? Então não são números assim muito bons, mas o Palmeiras na Libertadores simplesmente tem 100% de aproveitamento. 7 jogos, 7 vitórias. Realmente é uma campanha assim de bicampeão em busca do tricampeonato, né? Então vamos dar uma olhada aqui só por curiosidade no desempenho do Cerro. O Cerro tem 64% de vitória fora de casa, falhou em marcar em poucos gols, em poucos jogos, jogos sem sofrer gols, ou seja, tem até uma defesa muito boa, mais de 50% dos jogos ele não sofre gols, né? O Palmeiras tem uma média de ataque melhor, uma média defensiva um pouquinho pior, né, visto que o Cap conseguiu fazer lá no campo do Palmeiras, mas aqui a gente tem um cenário específico que vai, obviamente, caindo por terra, porque o Cerro não vai poder jogar com toda essa condição defensiva, já que ele tem que fazer um jogo da vida, né? Então ele vai para cima e provavelmente vai se desorganizar. Então essa média de gol sofrido aqui, ela provavelmente vai ficar pelo caminho. O Palmeiras é provável que ache espaço para marcar. Primeiro tempo, o Palmeiras é geralmente muito bom, ganhou metade deles, perdeu apenas 25%, falhou pouco em marcar e não sofreu gol em mais de 60%. O time do Cerro tem um primeiro tempo bem modesto, o time empata e perde bastante e vence pouco, falhou em marcar em mais de 60% e não sofreu gol em 64%. É como eu falei, esses dados aqui de primeiro e segundo tempo, num jogo como esse, não dá para levar tanto em consideração, porque o Cerro vai ter que se desorganizar, vai ter que jogar às vezes de uma maneira diferente. O que pode chamar esse jogo, e é o que eu queria mostrar para vocês, são as bolas aéreas e paradas, tá? O Palmeiras tem 7 gols de cabeça, sendo 10 de escanteio no Brasileirão. Tô puxando os dados do Brasileirão, mas o Palmeiras também faz muito gol assim na Libertadores. E o Cerro tem 10 gols de cabeça e 4 de escanteio no seu campeonato. Então, é muito provável que as bolas aéreas e as bolas paradas também participem de cenários de gols nesse jogo, tá? E é o que eu, obviamente, vou ficar de olho, tá bom? Em relação ao mercado de gols, a gente tem uma distribuição aqui do Palmeiras bem pior no segundo tempo, né? É um time que acaba tomando mais gols a partir dos 50 minutos. 51% dos gols do Palmeiras é a partir dos 50 minutos. E o Cerro tem uma distribuição praticamente ali, polarizada, início e fim do primeiro tempo, início e fim do segundo tempo, mas é como eu falei, a análise aqui é um pouco superficial, porque o Cerro vai ter que jogar de uma maneira muito diferente, e o Palmeiras vem um pouquinho pressionado por conta da derrota do Cap, é provável que o Cerro até consiga pagar o pato por conta dessa derrota dentro de casa no Brasileirão, tá? Então eu também vou marcar aqui bolas aéreas e paradas. E se você vem para trabalhar back Palmeiras, tudo bem, procure ali uma leitura interessante para isso. Como eu acho que o Cerro vai se expor demais, eu prefiro ficar com o mercado de gols. Colón e Tajeres. Colón no Campeonato Argentino, mais um time que não venceu, perdeu para o Godoy. E o Tajeres empatou com o Tigre, estava perdendo até os 85 minutos, acho que conseguiu empatar, tá? Jogo mais difícil da noite para mim, muito difícil de ler. Tá, as odds bem parelhas, o time eu vou buscar aqui, como são 2 times da Argentina, fica mais fácil de analisar pelo campeonato argentino, né? Então a gente consegue ver aqui o Colón tendo um desempenho até bem mediano dentro de casa, o Tajeres fora de casa é horroroso, né? Os 2 times têm uma média muito ruim, os primeiros tempos também dos times são muito fracos. O segundo tempo, talvez aqui do Colón seja um pouco mais chamativo em relação à vitória, mas também é um time que sofre bastante gol. Então é difícil cravar alguma coisa ou ter alguma percepção aqui, porque é um jogo realmente muito parelho, tá? Como foi um empate de 1-1 no jogo de ida, não tem essa necessidade de exposição, essa maluquice toda
provavelmente vai ser um jogo mais estudado e mais pautado em match odds, tá? Um Leia a pior equipe em campo, independente de quem seja. A única coisa que a gente pode puxar aqui é o mau desempenho do time do Colón em relação a bolas aéreas, tá bom? É isso. Uma outra coisa que eu vi aqui que me chamou a atenção. 59% dos gols do Colón são marcados depois dos 50 minutos. E 46% dos gols do Tajeres marcados são a partir dos 80. Então, se a gente tiver um cenário aqui ideal para gols no final do jogo, pode ser interessante, viu? Me parece realmente que o time do Tajeres liga assim no finalzinho. Mas o que pode broxar, com perdão da palavra, esse mercado de over limite seria um time em vantagem. Porque a gente já sabe, 2 times argentinos, catimba, o primeiro jogo foi 1-1, aí o Tajeres, por exemplo, faz 1-0, vai tentar segurar às vezes no finalzinho, tá? Então, um pouco de cuidado com o mercado de gols aqui. Se eu for fazer algo, vai ser exclusivamente match odds. Flamengo e Tolima. O Flamengo venceu o primeiro jogo, o Tolima fez muito, produziu bastante para empatar esse jogo e não conseguiu, tá? O Flamengo dentro de casa no Maracanã tem 3 jogos e 3 vitórias, tomou apenas 2 gols, né? O Flamengo dentro de casa é muito forte na Libertadores. E o Tolima não tem jogadores ruins. Vou dizer para vocês que eu gostei do que o Tolima apresentou, apesar da má pontaria. Só que eu tenho algumas ressalvas, tá? Qual que é a primeira delas? A cotação do Flamengo, ela já é uma cotação um pouco mais alta para os cenários sul-americanos, então ela abre até a possibilidade de trabalhar match odds ali contra o Tolima, a favor do Flamengo. Vai acontecer isso no River também, já vou falar sobre isso. Porém é o seguinte, o Flamengo, assim como o Palmeiras, não precisa vencer, né? O Flamengo venceu o jogo da volta e o empate dá a classificação ao Flamengo, já que não temos o critério de gol fora. Então, a gente imaginar um Flamengo completamente superior, colocando o Tolima para trás, empurrando as linhas do Tolima lá para dentro da área, pela necessidade de jogar bem, ou pela necessidade de vencer o jogo, não me parece um cenário assim tão fácil de acontecer. Eu imagino um Tolima tentando surpreender, jogando também com a bola, indo para cima, mesmo que às vezes não tenha bola, conseguindo espaço para contra-atacar. Então isso causa um cenário mais perigoso do que é back Flamengo. Peraí, não vamos analisar também assim tão de forma crua. Porque beleza, o Flamengo venceu 3 que jogou no Maracanã, fez 8 gols, tomou 2. Realmente é um time muito forte e mostrou isso vencendo fora de casa, mas não dá para desrespeitar o Tolima e achar que o Tolima vai para o Maracanã se defender. Eu acho que não, acho que vai ser um jogo mais aberto, mais ousado da parte do Tolima, vamos dizer assim. O Tolima é que conseguiu vencer o Galo lá no Mineirão na fase de grupos. Então vamos ter um pouco de respeito pelo Tolima, né? O Flamengo é favorito, óbvio, mas o match odds desse jogo ele é perigoso, porque eu não acho que o Tolima vai só se defender. Então esse back Flamengo ele vai sofrer em alguns momentos um risco de contra-ataque. E Lei Tolima também, então eu acho que o mercado já está estilingado demais em ambas as partes, qualquer situação aqui vai te causar um pouco de perigo, tá? Por isso que eu acho que também esse jogo pode ser inclinado para gols, talvez não tanto como o Palmeiras e Cerro, porque o Cerro precisa devolver ali um 3-0, mas talvez seja melhor explorar gols aqui do que o match odds, tá? Vamos lá. Flamengo, 4 vitórias no Brasileirão, na Libertadores foram 3 vitórias em 3 jogos, o Tolima venceu 8 em 14, o Tolima sai mais na frente que o adversário quando joga fora de casa. Em relação a falhar em marcar e sofrer gol, são números idênticos. O ataque do Flamengo e do Tolima são bem parecidos, as defesas também. O Flamengo cria muito mais chances de qualidade dentro de casa. É óbvio, o Maracanã lotado, o time é empurrado pela torcida. O Flamengo cria quase que 2 gols esperados por jogo e cede ali 1, mais ou menos. E o time do Tolima já cria menos do que 1 gol por jogo e tem aqui cede ao adversário uma chance muito maior. Quando falamos de primeiro tempo, olha que interessante isso daqui. O Flamengo vence mais, empata menos e perde a mesma quantidade. Só que o Flamengo não perdeu nenhum primeiro tempo e o Tolima também não. Estou falando de campeonatos, né, das duas equipes. O Flamengo falha menos em marcar e
tem uma situação ali de sofrer um pouco mais de gol, mas é um gol só a mais. Só que olha que interessante, mesmo não vencendo tanto, o Tolima marca mais gols fora de casa. Ele marcou 9 e sofreu 1. Então a gente consegue ver um cenário mais vermelho aqui pro lado do Tolima, mas é um time que produz. Quando vem para o segundo tempo, aí fica uma coisa um pouco mais dividida, é um jogo mais aberto, tá? Por isso que, observando todos esses dados, imaginando um cenário onde o Flamengo não vai provavelmente empurrar o Tolima e fazer o Tolima abdicar do jogo, eu imagino um cenário mais inclinado para gols, tá? Bolas aéreas, Tolima tem 7 gols de cabeça e isso levou muito perigo ao Flamengo no jogo de ida, tá? 3 deles foram de escanteio, o Flamengo também marcou 4 gols de cabeça, 2 de escanteio, e aqui o Flamengo tem um desempenho um pouquinho melhor, um pouquinho pior na defesa de bola parada, tá? Em relação ao mercado de gols, não parece, como eu falo para vocês, em relação a força ofensiva e boa defesa dos dois times, não parece ser um jogo muito inclinado para over 4,5, 5,5, mas me parece um jogo mais aberto do que o primeiro, porque o primeiro jogo foi, o Flamengo começou muito bem, recuou, o Tolima melhorou, naquela melhorada do Tolima, o Andrés Pereira acertou um golaço, foi o último jogo do Andrés Pereira no Flamengo, e o Flamengo recuou e chamou o Tolima para cima e ali ficou praticamente o jogo inteiro. Não acho que vai ser assim no Maracanã, tá? Independente de quem marque primeiro, o jogo vai continuar pegado, então eu acho que é um jogo para gols, tá? Eu vou ficar de olho no mercado de gols aqui entre Tolima e Flamengo, e esse cenário do Tolima não jogando não passa muito pela minha cabeça, tá? Se o Flamengo marcar, o Tolima vai ter que ir para cima, se o Tolima marcar, o Flamengo vai ter que ir para cima e o Tolima vai ter o contra-ataque, então continua sendo um cenário para gols para mim de qualquer maneira, tá? Deixa eu só ver se a gente tem distribuição aqui, olha aqui. O Flamengo tem um momento de gols, né, bem distribuído, um pouquinho mais aqui no segundo tempo, mas é bem distribuído, já o Tolima cresce bastante aqui no segundo tempo, principalmente nos últimos minutos, tá bom? Então, nada de muito especial, os artilheiros do Flamengo vocês já conhecem, é só tomar um pouco de cuidado se tiver algum desfalque, tá bom? River Plate e Vélez, olha só que interessante, aqui eu vou mudar o cenário de Flamengo e Tolima, olha, presta atenção, no Flamengo e Tolima, a gente tem um cenário do Flamengo tendo vencido fora, e vai jogar em casa com o apoio da torcida, onde ele é muito forte, a 1,50. O River, ele perdeu fora e vai jogar em casa com o apoio da sua torcida a 1,53. Percebe que é muito mais fácil imaginar um cenário do River enfiando, empurrando o Vélez para trás do que o Flamengo? Porque o Vélez não precisa vencer. Aí é que tá. Óbvio, futebol é diferente, a gente pode analisar de várias maneiras. Olha só, chegou SMS. Quem usa esse celularzinho assim, ó? Esse é o meu novo celular. Melhor coisa que eu fiz, eu uso pouco rede social, aliás, nenhuma, né? Aqui não tem como instalar nada, é só para ligar. Inclusive, quando você aperta os números, olha que legal, ó. 2, 5. É bom demais. A bateria dura uma semana. Aqui na roça é uma beleza. Enfim, é porque chegou o SMS aqui. Deve ser coisa de operadora. E tem lanterna, ó. Pega esse brinquedo. Percebe a diferença entre o cenário do River e o cenário do Flamengo? É claro, como eu falei, o futebol é diferente, pode acontecer várias coisas. O Vélez pode vir para cima amassando, o Tolima pode realmente ficar acuado com a torcida do Flamengo, mas o mais provável é que a gente tenha um Vélez mais focado na marcação do que no ataque, mais focado em proteger os espaços do que encontrar espaço para contra-atacar. Com isso, é bem provável que a gente tenha aqui um cenário de back River ou de lei ao Vélez, tá? Isso é o que eu imagino. Mas vamos dar uma conferida aqui. O River dentro de casa venceu 5 dos 10 jogos no campeonato argentino. Como são dois times argentinos, fica muito mais fácil. O Vélez venceu apenas um jogo, tem uma dificuldade muito grande de marcar, sofre gol, tem uma dificuldade de sair na frente, né? O River sai na frente com mais frequência. O River tem melhor ataque, cria mais chances de perigo, tem um primeiro tempo bem melhor, vence mais, aliás, vence 60% dos primeiros tempos que faz em casa, o time do Vélez só 10%, o Vélez falhou em marcar nos primeiros tempos em 80% das vezes, ou seja, tudo indica um primeiro tempo mais voltado para o River, e se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu acredito que o River vence e se classifica, tá? Acho que
O Vélez tem melhorado, joga de forma organizada, mas o time do River Plate, na minha opinião, é mais time. Tá? O River tem uma dificuldade aqui na defesa de bolas aéreas, isso aqui pode ser um problema, tá? Então se a gente vai marcar aqui uma possibilidade de trabalhar um back River ou um leia a pior equipe, eu vou botar um back River aqui, vai, pra gente ver se a gente encontra essa leitura. Não deixa de colocar também a possibilidade de bolas aéreas do Vélez, tá? E aqui olha que interessante, gols de fora da área, o time do River fez 7. Como o Vélez talvez, olha o cenário que eu estou traçando. Como o Vélez deve jogar mais recuado, fechando os espaços, a finalização de fora da área do River pode sim ser uma situação interessante para abrir caminho para a classificação do River. Tá? O River dentro de casa, em 70% dos jogos foram over 2,5, já o Vélez tem uma média bem baixa em relação a gols. O River é bem distribuído, mas o cenário de gols do River fica um pouquinho mais verde no segundo tempo. Já o time do Vélez também marca e sofre no finalzinho. Se o River conseguir fazer 1-0 no primeiro tempo, ainda fica um jogo empatado. Então o Vélez não tem que ir para cima igual louco. Mas se o River conseguir abrir 2 gols de vantagem, aí esses últimos minutos, esses últimos 20 minutos aqui passam a valer muito, porque o Vélez vai ter que se expor e deve ceder contra-ataque para o time do River. Fechamos a Libertadores então com 21 minutos, vamos para a Sul-Americana. Na Sul-Americana a gente tem um cenário, e eu acompanhei os 3 jogos, acho que só o Melgar que eu não vi assim com o segundo tempo, mas o primeiro tempo eu vi. A gente tem um cenário na Sul-Americana de times que usam muito bem, pelo menos a maioria deles, né, a altitude, mas que nesses jogos não conseguiram bons resultados. Por exemplo, o The Strongest vencia o Ceará até os... não vou lembrar o minuto que o Ceará fez o gol do empate, mas era um jogo que nitidamente caminhava para uma vitória do The Strongest. Inclusive eu peguei o primeiro gol em lei ao Ceará, porque o Ceará não estava jogando nada, sentiu muito a altitude. Só que no segundo tempo o Ceará conseguiu uma virada histórica, porque é muito difícil vencer lá. E o time do The Strongest é fraco. O que eles têm de bom é a altitude. Quando eles descem, cara, quando eles vêm jogar aqui, no nosso nível, olha, o Ceará, é claro, eu vou fazer um parênteses aqui. O Ceará está desfalcado ainda, se eu não me engano, do... O meu nome do artilheiro do Ceará... Mendonça. Eu não tenho certeza se eu já fiz essa pesquisa aqui no BDM umas 50 vezes. Eu vou pesquisar de novo. Mendonça, Ceará, The Strongest. De novo, hein? Mendonça e Vina reforçam o Ceará contra o The Strongest. Aleluia. Aleluia. Eu acho que essa a notícia que todo mundo do Ceará esperava, né? Por quê? Se o The Strongest perdeu o primeiro jogo, o The Strongest vai para cima do Ceará, na casa do Ceará. E o Ceará vai ter todo o contra-ataque para poder matar esse jogo. E nada melhor do que a volta do Mendonça para fazer esses gols, já que o Mendonça tem 7 gols e é o artilheiro do time do Ceará na competição. E muitos desses gols foram marcados de contra-ataque. Então, de novo, aqui a gente tem um cenário parecido com o Flamengo, né? Parecido com o Palmeiras, que é o adversário que tem necessidade. Então esse back Ceará não vai ser um back fácil, na minha opinião, tá? É óbvio que o The Strongest é fraco pra caramba fora, mas o The Strongest vai ter que se expor um pouco mais. Então o início do jogo vai ser um jogo mais disputado, provavelmente um jogo mais truncado, um jogo de mais trocação. Então de novo aqui eu também acho que esse jogo se encaminha para o mercado de gols, tá? Principalmente com esse retorno do artilheiro. O Ceará não venceu nenhuma no Brasileirão dentro de casa, conseguiu empatar com o Inter, todo remendado. O time do The Strongest tem 6 vitórias em 11 jogos fora. O Ceará tem uma média baixa de gol, enfim, tudo isso aqui vai contra o Ceará porque é no cenário do Brasileiro. Mas o Ceará, no cenário sul-americano, meus amigos, se eu não me engano, o Ceará tá igual o Palmeiras na Libertadores, venceu tudo, ou pelo menos está invicto, né? O Ceará... Olha só, o Ceará venceu 6 jogos de 6 na fase de grupos e venceu o primeiro jogo das oitavas contra o The Strongest. Então tá sim, o Ceará tem a mesma campanha do Palmeiras, só que na divisão inferior, que é a Sul-Americana. Então o Ceará, esses números aqui ruins do Ceará no Brasileiro não contam tanto, o Ceará tá muito bem na Sul-Americana,
principalmente contando com o reforço do seu maior artilheiro, tá? Então, acredito num The Strongest se expondo, vindo para cima, tentando dar o troco no Ceará e provavelmente dando espaço de maneira desorganizada. Para mim, o jogo para gols também, no mínimo 2, na minha opinião, tá? Bolas aéreas do Ceará e do The Strongest são, assim, diferentes, né? O time do The Strongest tem 5 gols de cabeça e 3 de escanteio, pode sim usar esse tipo de argumento aqui nesse jogo, e o time do Ceará já sofreu 4 gols de cabeça. Então, se você for trabalhar algo no Match Odds, fica de olho nas bolas aéreas, tá? Santos e Táchira, mesma coisa. O Táchira também na altitude, um time ruim pra caramba, vencia o Santos até no finalzinho, o Santos foi lá e conseguiu um empate. Não é, obviamente, o mesmo cenário. O Táchira aqui, como está empatando, ele não precisa vir para cima desesperado do Santos. Então aqui, de novo, abre um precedente para uma possível vitória do Santos, possível cenário do Santos empurrando o Táchira para trás, e aí sim a gente pode ter um cenário de back Santos, tá? Percebe a diferença? Tem várias nuances aqui nas apostas, no trade, e é claro que esses cenários aqui você pode amassar e jogar fora se você não concordar, mas o que eu faço é criar cenário para trabalhar ao vivo. Se eu encontrar esse cenário sendo confirmado, eu vou estar dentro. É diferente, por exemplo, Ceará a 1,40 tendo vencido. É diferente do Santos a 1,40 tendo empatado. O Santos sabe que se ele ficar enrolando junto com o Táchira, deixando para resolver no segundo tempo, o Táchira arruma um gol ali, cara, e se fecha e acabou. Então o Santos tem que fazer o quê? Tem que resolver isso logo. Então talvez seja muito mais fácil pegar um back Santos do que um back ao Ceará. Porque o Táchira não entra desclassificado igual entra o The Strongest. O Táchira entra na boa. Se empatar, beleza. Vai para prorrogação e se achar um golzinho, ótimo. Então, a gente pode sim buscar um cenário de back Santos. Eu confesso para vocês que eu não tenho tanta experiência com o time do Santos, tá? O último jogo do Santos que eu vi contra o Flamengo não foi tão bom assim. Mas vamos lá, ó. Santos dentro de casa, 3 vitórias em 8 jogos, uma média de gols de mais de 1,5 gols, sofreu 1 gol por jogo. A defesa do Táchira é muito pior e a média de gols do Táchira também é pior. Em casa, o Santos cria mais chances de qualidade, só que também cede, tá? O primeiro tempo do Santos é um pouquinho melhor, vence um pouco mais, empata menos e perde menos, falhou em marcar em metade dos jogos, não sofreu gol em metade dos jogos, tá? Se o Táchira vier para se defender, para observar o jogo, para fazer um jogo às vezes mais reativo, mas se o Santos conseguir, né, como é que eu vou dizer, fechar os espaços desses contra-ataques e recuperar a segunda bola, pode ser um jogo de back Santos. É que 1,40 para um time que às vezes não me passa tanto confiança é complicado, mas eu acho que é mais fácil buscar um back Santos que um back Ceará no início do jogo, tá? Então, se você vem com esse intuito, a gente pode fazer essa consulta aqui, tá? Não custa nada. Segundo tempo, o Táchira cai demais, né? Mas aqui depende muito do cenário. Por exemplo, o Santos abriu o placar no primeiro tempo. O que tem que fazer o Táchira? Ir para cima, se expor. Aí, se você quer trabalhar gols, depende do comportamento do Santos. 1-0 para o Santos tá bom, ele vai recuar ou ele vai jogar no contra? Aí é diferente, entendeu? Então é isso que a gente tem que dar uma olhada com carinho, mas o segundo tempo do Táchira realmente é muito ruim. Gols de cabeça do Táchira, 6. Gols de cabeça sofrido pelo Santos, 4. Temos aqui, então, uma situação de alerta. E o Táchira marcou 6 gols de fora da área até o momento. Jogos do Táchira são geralmente over, né? Mais de 2,5 em 67% dos jogos. Jogos do Santos também não ficam atrás, né? Então também pode ser um jogo interessante além do Match Odds, se o Santos não corresponder de um jogo para gols. E outras situações que eu chamo a atenção aqui para vocês é o início do Santos costuma ser um início até normal, né? Nada de muito agressivo, mas o início dos jogos do Táchira fora são fracos, tá? O que o Táchira vai provavelmente oferecer de oportunidade é aqui, ó. Caso esteja perdendo para o Santos 1 gol, 2 gols de diferença, provavelmente vai ser um time que vai para cima, se expor e vai deixar espaço para o contra. Se o Táchira estiver na frente, esse jogo já cabe um pouco mais para uma tendência de under, porque o Táchira não vai ficar se expondo e se arriscando se ele pode tentar segurar a vantagem, tá bom? Vamos finalizar com o Melgar e Deportivo Cali. O primeiro jogo, o Cali estava exatamente com essa cotação e veja, meus amigos, o que foi que aconteceu nesse jogo do Cali. Esse é o meu Telegram.
Se você não me segue no Telegram, tem um link aí embaixo. Você vai clicar em sobre.teobosch.com, vai clicar lá no meu canal do Telegram. Tem mais de 45 mil pessoas me acompanhando diariamente aqui. Eu mando texto, eu mando áudio durante os jogos. E essa aqui é a foto do mercado do Cali no jogo de ida. Olha a correção, olha só, 1,70 e blau aqui, 1,73. Olha a correção nos primeiros minutos. Eu até escrevi aqui, ó, correção do Deportivo Cali no primeiro tempo. O time começou como favorito a 1,70. Olha a correção. Isso quer dizer o quê? Que o mercado tomou um grande susto. O Melgar começou muito bem, jogando muito bem, e o Cali todo acanhado foi tendo o mercado corrigido, o preço corrigido. E óbvio, se o preço está subindo, significa que a probabilidade de vitória está diminuindo, né? Para quem já fez o meu curso, já sabe sobre isso. Então, esse foi o desempenho do Cali em casa, ou seja, o Melgar jogou muito bem, que é líder, o Melgar é líder do campeonato peruano, se eu não me engano, jogou muito bem contra o Cali. Em casa, vai ter uma odd parecida. Será que vai pipocar igual o Cali pipocou ou vai para cima igual foi no primeiro jogo, né? Temos que ver isso daí. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. O Melgar em casa tem 8 jogos, 8 vitórias. Saiu na frente em todos os jogos. Assim é fácil de analisar. Não sofreu gol em nenhum jogo. 13 gols marcados, nenhum sofridos. Média boa de ataque, cede pouca chance ao adversário. Nossa, isso aqui é um time lindo, óbvio. Você tem que lembrar que os níveis de campeonatos também são um pouco diferentes. O time do Cali, a única coisa boa aqui é que ele saiu na frente em quase 50% dos jogos. Tem uma média horrível de ataque, sofre mais do que um gol por jogo. O primeiro tempo do Melgar é exemplar, é de almanaque, não perdeu nenhum, não sofreu nenhum gol, empatou 38%, venceu 63%, fez 7 gols, não tomou nenhum. E o Cali tem aqui um primeiro tempo muito abaixo, tá? E o segundo tempo do Melgar consegue ser melhor ainda, né? E o segundo tempo do Cali também é ruim. Então, olha só, tudo indica, todo o cenário indica uma vitória do Melgar. Mas futebol é jogado e lambaria é pescada. A gente viu também semana passada o Palmeiras com todo o cenário para vencer o CAP e não venceu. Então toma muito cuidado ao se expor e mergulhar de cabeça no Melgar só por conta da estatística. Espera o jogo começar e verifica. Por exemplo, o Cali, não era esperado do Cali uma vitória fácil em casa a 1,70? Não era isso que o pessoal esperava? Olha o que aconteceu no mercado. E o Cali só não saiu derrotado, ó, por isso daqui, tá? Então, cuidado. Verifica primeiro no live, mas tudo indica que se o Melgar continuar, o Melgar, né, continuar jogando do jeito que jogou no primeiro jogo, olha, vai ser difícil. Tá bom? Então fica aqui o convite para quem não me acompanha, me acompanhar no Telegram. Vai ser um prazer ter você por lá. Fechamos então a Libertadores. O que eu faria aqui? Um lei a pior equipe em campo, se o time do Cali estiver realmente muito mal, tá? Não entraria no mercado de gols, porque como foi 0-0 o primeiro jogo, não sei se vai ter uma tendência tão grande assim de gols. Vamos fechar com Série B. Novo Horizontino e Brusque. Novo Horizontino, que é o 9º colocado, o Brusque é o 8º, o Novo Horizontino em casa é o 12º, o Brusque é o 11º. Nos últimos jogos, o Novo Horizontino em casa venceu o Vasco da Gama e perdeu para o Náutico fora, né? Mas em casa tinha perdido para Tombense e para o Guarani, ambos os jogos marcando gol e ambos os jogos sofrendo mais do que 2 gols, tá? O Brusque, último jogo fora de casa, foi um 0-0 com o Sport e vinha de 2 boas vitórias, hein? Venceu o Vila Nova, que era um time que não estava perdendo em casa, e venceu o Criciúma, tá bom? No último jogo especificamente venceu o Operário. Enfim, Brusque é um time que vem melhorando, né? Mesmo com a saída do seu atacante, o Edu, né, que foi para o Cruzeiro. Vamos falar de Série B então para a gente fechar? Olha só, a gente já falou aqui, o Novo Horizontino venceu 3 das 8 que disputou em casa, o Brusque 2 das 8, me parece um jogo assim bem difícil, bem truncado. O destaque positivo aqui é que o Novo Horizontino cria mais chances de qualidade dentro de casa comparado ao adversário, né? Cede um pouco menos. O primeiro tempo das duas equipes é muito ruim, mas o do Brusque consegue ser pior. O time falhou em marcar em todas as primeiras etapas que fez fora de casa. Já no segundo tempo a gente tem um crescimento um pouco maior das duas equipes. O Brusque passa a fazer gol, mas também sofre. Jogo muito parelho, tá? Nada de muito interessante. Acho que aqui o fator de dificuldade defensiva de bola aérea do Novo Horizontino, mas o Brusque também não tem assim
um calcanhar de Aquiles e nem uma grande situação na bola aérea, o que pode prejudicar o Brusque, que também não é um grande fator do Novo Horizontino, são os gols sofridos de fora da área, 6. Isso é realmente um número que chama um pouco de atenção. Em relação a gols, os jogos do Brusque fora, apenas 25% deles foram over 2,5. Não me parece ser um jogo assim tão puxado para gols, mas se tiver que acontecer algum gol, a gente tem alguns cenários. Olha só, o Novo Horizontino costuma sofrer bastante até os 50 minutos. Mais de 80% dos seus gols sofridos são até os 50 minutos, né? Então o primeiro tempo é bem caprichado, principalmente aqui, final do primeiro tempo, início do segundo. E os dois times têm um desempenho muito bom, produzindo gols no final do jogo a partir dos 60, tá? Então 75% dos gols do Brusque são a partir dos 60 e, puxar aqui, 60% dos gols do Novo Horizontino a partir dos 60. Se tiver que trabalhar gols aqui, talvez seja melhor esperar o final do jogo. Aqui é jogo difícil, jogo para match odds, jogo para leitura exclusiva, nada de muito interessante na bola aérea. Enfim, jogo de meio de tabela, nada de muita informação pra gente, tá bom? Eu acho que é isso. A gente tem aqui só para passar, na Champions, vamos lá, o Bodoglin joga em casa 1,11. O time do Ferencvárosi, que já teve na Champions também, é 1,85, fora de casa contra o Tobol. Temos o do Delange, também contra o Tirana. Tudo time assim, que eu já trabalhei vários no meu início de trade, né? Quando eu trabalhava mais os campeonatos assim, com dito submundo, mas que eu tenho com muito carinho. O Sheriff Tiraspol, há pouco tempo, teve no grupo do Real com a Inter, né? O Sheriff é um bom time, vai jogar contra o Zerinski, que também é um bom time. O Maribor também é uma boa equipe. Slovan Bratislava, também já fiz muito jogo dele. E teve mais um que eu vi aqui. Será que é na Conference League? Não. Teve mais um time que eu tava vendo aqui que eu não sei quem era. Enfim. Mas tem mais campeonato, não tem? Tem o... Eu vi algum jogo aqui do molde. Eu não sei se o molde tá na... Se é Copa, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem algum jogo do molde aqui no calendário que não esteja aparecendo. Molde joga amanhã com o Gerv pela Elitserien. Tá aqui esse jogo. Eu não tenho cotação desse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. 1,18. Molde, vou usar aqui o concorrente do Radar Esportivo. Molde é o segundo, joga com o Gerv, que é o 15º, tá lá embaixo. Dentro de casa tem 4 vitórias e 2 derrotas. 1,18. Se a gente puxar o nosso PDF de apoio aqui, ó, olha isso. Realmente parece uma possibilidade de back ao time do Molde, ou Molde, mas 1,18. Enfim, se você quiser, é uma possibilidade. E aqui na Sul-Americana, na Conference League, times um pouco mais desconhecidos da minha parte. O Europa eu já cheguei a acompanhar também no início, mas vou deixar para quando a Champions, a Europa League e a Conference League chegarem numa fase um pouco mais decisiva dos mata-matas, que agora está muito no comecinho. A Champions e essas competições acabaram de terminar. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, é sempre um prazer. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se você esqueceu do like, deixa aí que ajuda bastante. Não esquece de participar do sorteio aqui no primeiro comentário fixado para ganhar uma banca de R$30 na minha parceira Betfair. Não inventa moda, faz o simples. Um grandíssimo abraço. Obrigado pela companhia.